Pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso Magia das Velas, aqui pela Escola Espiritualidade Livre. E eu vou estar passando ali as próximas 2 horas com você, falando sobre esse mistério que é as velas. Porém, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a visão simbólica das velas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre oráculos, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a seromancia. Nós vamos falar um pouquinho sobre as velas, tanto o pavio, a cera. Então, tem muita coisa legal que a gente vai estar conversando hoje, tá bom? Pessoal, então, bora lá. Na última aula, né, a gente visualizou bastante sobre o conceito básico das velas. Quem não assistiu à última aula, não se preocupa. Depois que vocês assistirem essa aula, vocês podem voltar e assistir. Eu vou só fazer um pequeno resumo agora, e aí, a partir daí, a gente começa a introduzir. Quando a gente fala de velas, né, a gente tem essa estrutura aqui, todo mundo sabe muito bem o que é uma vela, né? Temos vários formatos de vela, inclusive na última aula a gente estudou, né, as velas em forma de pirâmide, as velas cilíndricas e outros formatos de velas, como a gente viu. A vela, no passado, ela era feita basicamente de sebo, né, de animais, gordura animal. Hoje em dia, a vela que a gente utiliza é essa vela aqui de parafina, mas também existe a vela de cera de abelha, que inclusive falamos que é uma vela maravilhosa para vocês trabalharem, principalmente assuntos ligados à prosperidade e o amor. Isso a gente já visualizou. A gente já visualizou que toda vela abre um portal, não foi assim? Toda vela em si, ela abre um portal. Esse portal, vamos dizer assim, ele o que vai direcionar para onde esse portal liga é o seu mental. O que vai direcionar em que ponto o seu mental é o seu mental, é a sua força mental. Por isso que quando você vai Então, o que acontece? Você precisa ter aquela visão, né, que o seu mental é que vai direcionar, tá, essa vela, para onde ele vai. Então, quando você acende uma vela para o seu anjo de guarda, ou quando você acende uma vela, por exemplo, para a Virgem Maria, ou para o seu orixá, ou para o seu Exu, é a sua mente que vai dizer para a vela para qual dimensão da vida aquela mensagem vai. Então, a vela traz muito esse aspecto de conexão entre você e a espiritualidade. A gente já visualizou isso na aula de número 1, tá? Hoje, nós vamos aprender a identificar os sinais da vela. Por exemplo, e se sair fumaça da vela? O que significa? E quando essa vela apaga do nada? Tem algum significado? E quando você acende a vela e não sobra nada no prato? A chama queima tudo. E quando sobra demais? Às vezes você acende uma vela, a vela queima e tem muita cera. E os desenhos que surgem nessas ceras? Tudo isso a gente vai estar estudando hoje. E quando a chama queima azul, quando a chama queima amarela, quando a chama queima alto, quando a chama queima pequeno, são os tópicos que a gente vai abordar hoje. Além disso, eu vou ensinar a vocês também um oráculo, tá? Que é a seromancia, que é a leitura de uma situação através das velas. Então, vai ser bem legal. Eu já mandei para vocês, né, lá no grupo, a apostila de número 2, que é a que a gente vai abordar na aula de hoje, tá? Que é a do módulo 2. Mas, para a gente poder começar, alguns conceitos têm que ficar muito claros na sua cabeça, tá? E esses conceitos, eles fazem, não importa se você é umbandista, se você é católico, não importa a sua religião, esses conceitos, eles são muito importantes para quem quer desenvolver a espiritualidade, que é o entendimento de como as coisas funcionam. Tudo no universo é conectado. Isso é muito importante vocês entenderem. E é só por isso que você consegue fazer magia para alguém que está em outro lugar. É só por isso que você consegue acessar os espíritos, as entidades, as divindades, os orixás, os santos, porque há uma conexão entre tudo que existe, tá? Todos nós, todos os seres vivos, têm um fiozinho de conexão. Eu vou trazer um exemplo que eu sempre dou para os meus filhos de santo. Isso aqui é uma guia, né? Mas poderia ser um japamala. Na guia, você tem vários fios de conta. Estou mais perto da câmera. São vários fios. Cada um, são várias contas. Cada uma é diferente da outra. Só que há um fio que conecta e passa por dentro, que é o mesmo fio.
E isso acontece com tudo que existe no mundo. Eu sou diferente de você, você é diferente do seu vizinho, mas, no fundo, a energia divina transpassa todos nós. Há uma conexão, e essa conexão nós chamamos de Deus. Quando a gente diz que Deus está em tudo, é por isso que Deus criou tudo, Deus se conecta a tudo. Gilberto, e por que essa questão de conexão ela é muito importante? Porque não são só as pessoas, não é só eu e você que estamos conectados. Todas as coisas também estão conectadas. E é aí que é por isso que a gente consegue, através, por exemplo, do baralho cigano, de outros oráculos, interpretar. A pessoa chega até você e você consegue dizer pelas cartas, ou pelos búzios, ou pelas runas, o que aquela pessoa está vivenciando. E isso acontece principalmente por quê? Porque você está conectado a ela e o baralho também. Então, cada situação está ali conectada. Eu estou dizendo isso por quê? Porque vocês devem desenvolver uma visão simbólica da... Tem. Viu? Aqui nem cupim, Maria. Aqui nem cupim. Então, o que acontece? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Então, é muito importante que nós... Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode sinalizar aí, perguntar a qualquer momento, tá? Pode ser em chat, pode ser através do áudio. Então, vamos lá. Sobre a questão que a gente estava falando da visão simbólica das coisas. Por que eu estou dizendo que tudo está conectado? Porque, desde o passado, o homem reparou que havia uma sincronicidade de eventos. O que é a sincronicidade? Por exemplo, você está passando uma situação X na sua vida. Você está precisando de um conselho. E aí, de repente, você está andando na rua assim, uma conversa que está ali, de repente, aquilo que aquela pessoa está vivenciando ou que ela está falando é exatamente o que você precisava ouvir. Quantas vezes a gente já não viveu coisas assim? Ou, às vezes, por exemplo, você vai lá, pega um trecho da Bíblia, né, ou de algum outro livro, e aquela frase, ou abre o Instagram, e aquela frase, parece que foi para mim, aquela frase. Isso a gente fala que é o anjo de guarda que está falando com a gente, mas, na verdade, é o próprio universo respondendo aos seus questionamentos, porque está tudo conectado. Então, por exemplo, começa a sair fumaça, eu acendo uma vela para um anjo de guarda de um filho meu, por exemplo. Isso já é um ensinamento para vocês. Começou a sair fumaça negra, o que isso significa? Que existe demanda na vida daquele filho, que existe energia negativa sobre aquela pessoa. Se você acende uma vela para o seu anjo de guarda e aquela vela começa a sair fumaça, é sinal de que existe magia negra, ou, não digo nem necessariamente magia negra, pode ser uma energia negativa forte que está sobre a vida daquela pessoa. Então, há uma conexão. E aí, enxergar essas conexões ela é muito importante. Por exemplo, sempre que eu jogo cartas para a pessoa, eu acendo uma vela, né, ali para ajudar na leitura. E aí, a vela chora muito. Geralmente, a vela chora muito quando o meu consulente ele está passando por uma fase onde ele está muito emotivo. Quantas vezes, às vezes, a pessoa chorou junto com a vela? Ou, às vezes, é como pessoas que não se permitem chorar. Quantas vezes eu joguei cartas, por exemplo, para alguém que perdeu o filho, a mãe, o namorado, o esposo, e ela tem que ser forte por algum motivo, mas por dentro ela está sofrendo, a vela dela chora horrores. Então, é uma conexão. A vela, né, ela se torna um instrumento onde o divino vai se manifestar. Então, observar com um olho mais apurado, com um olho espiritual, é muito importante. Quando se trabalha com magia, a gente tem que fechar os olhos da carne e abrir os olhos espirituais. Entender as coisas, entender os significados, os simbolismos. Existe uma dimensão da vida conhecida como Akasha. A palavra Akasha vem do sânscrito, mas significa algo como espírito. Os cristãos chamam de o livro da vida. É uma dimensão onde tudo que foi, tudo que é, todas as possibilidades de futuro estão lá. E o espiritualista, ele acessa dessa dimensão as informações. Quando você tem uma intuição, na verdade, você se conectou com o universo, você se conectou com a caixa, com o espírito, com o grande espírito que está em todas as coisas. E as velas, né, elas abrem portais. E esses portais, por exemplo, se eu tenho uma porta num lugar frio, você concorda que aquela porta, se eu tocar na porta, ela também está fria?
porque a porta ela vai pegar da energia do lugar. Se eu estou num lugar quente, a porta daquele lugar quente ela é quente também. Então, quando eu acendo uma vela, a vela vai se comportar de acordo com o portal que eu abri. Por exemplo, se eu fiz um ritual de banimento com uma vela preta, a gente vai aprender os rituais mais nas próximas aulas. Mas eu já falei na primeira aula que a vela preta serve para banimento. Se eu fiz um ritual de banimento, você acha que aquela vela vai queimar bonitinha? Claro que não. A vela vai chorar, a vela vai fazer barulho, a vela vai trepidar. Por quê? Porque a energia que eu estou manipulando ali é uma energia mais pesada. Pode reparar, a vela que queima mais feio é a vela preta. Por quê? Porque ela puxa todo o negativo para ela. Então não tem como ela ficar bonita. Então, ter essa percepção ela é muito importante. Então, tudo está conectado e a vela, enquanto porta, enquanto portal, ela vai se comportar de acordo com a energia que você está invocando. Então, por exemplo, se você está, por exemplo, a vela de anjo de guarda, ela vai reagir muito bem, né? Então, se ela saiu fumaça preta, chorou demais, é sinal de que tem coisa errada ali com você. Porque geralmente a vela branca é a que queima melhor. Por quê? Porque de todas as velas é aquela que tem energia mais pura. Então, façam essa experiência, vocês que estão estudando. Queimem variadas cores de vela e, assim, e veja que cada uma vai se portar de uma forma diferente. Tá? E a mesma cor, se você oferenda, por exemplo, uma vela vermelha para Exu, ela se comporta de um jeito. Se você acende uma vela vermelha para algum, nos terreiros se cultuam algum com vermelho, ela vai ter um outro tipo de movimento. Porque a vela, né, e a chama e todo o processo magístico vai se comportar de acordo com a energia que você está trabalhando. Então, no início da apostila, então, vamos lá. Você pegou a vela, e aí, quando a gente pega a vela, a vela ela representa os 4 elementos, a gente já viu isso, né? O fogo, a própria chama, que representa o fogo, o ar, que alimenta, a parafina aqui, que vai representar a terra, né? E também a água, a própria cera derretida, que vai representar a água. Ela representa você, onde a chama é o seu espírito, o pavio, a sua mente, e a cera, o seu corpo. Tá? Guardem isso está na apostila, mas é importante vocês entenderem. Numa vela, a vela representa você, a chama representa o seu espírito, o pavio representa a sua mente, e o corpo da vela vai representar o seu corpo. Isso é legal por quê? Porque, por exemplo, a parte da chama, ela vai representar a diferenciação da chama vai falar do movimento espiritual, de como é que está o espiritual ali naquele momento. Então, você acendeu uma vela por um pedido. Tudo que envolver a chama está falando de coisas espirituais. Tudo que envolver o pavio está falando de você, da sua mente. E as coisas, né, o corpo da vela, a parafina da vela vai representar o corpo físico e as situações. Então, se está fluindo bem, se não está fluindo bem, vai fazer sentido daqui a pouco para vocês. Então, vamos lá. Acendi uma vela aqui, acendi mais uma vez com fósforo, né? Já falei com vocês que geralmente o melhor para fazer magia com vela é acender com fósforo. Não que quando eu acendo com isqueiro dá ruim, não é nada disso. Mas quando eu acendo com fósforo, existe 2 movimentos, né? A minha energia que passa pela madeira e também a questão da explosão energética que dá toda vez que eu acendo. Então, vamos lá. A chama de uma vela. A chama, então, vai falar de processos espirituais. Vamos pegar a chama azul. Então, se em algum momento vocês acenderam uma vela, seja para o seu anjo de guarda, seja num ritual, seja para... Né, não importa, para fazer um pedido. Se acendeu uma vela, a chama dela ficou azul, é um sinal muito positivo. Tá? É sinal de que o seu pedido vai ser alcançado, que a espiritualidade te apoia naquilo ali. Inclusive, quando a chama ficar azul, não é sempre, tá, gente, que acontece, mas quando ela ficar do seu lado, existe a presença de um anjo ou de um espírito muito evoluído. Então, toda vez que uma vela ficar azul, é um ótimo sinal, é sinal que a espiritualidade está do seu lado, e é sinal de que naquele ambiente, naquele pedido, naquela intenção, você conseguiu atrair a presença de um anjo ou um espírito muito evoluído. Tá? Então, a chama ficar azul é um ótimo sinal. A chama amarelada, né, que é o que acontece na maioria das vezes,
é um sinal positivo. Vai falar de alegria, de felicidade, de bons resultados. Então, quando a chama está assim, bonita, tá vendo? Normal, uma chama normal, é um bom sinal, tá? É sinal de que o pedido foi aceito, foi acolhido, é sinal de que as energias estão trabalhando bem. Agora, se a chama começar a soltar pequenas... quer ver? Vamos fazer uma experiência. Não, é claro que aqui eu vou fazer artificialmente, mas, por exemplo, isso pode acontecer naturalmente. Sabe tá vendo esse trepidar da chama? Eu estou jogando água deliberado. É claro que isso vai acontecer. Toda vez que vocês têm esse barulhinho dela estalando, que a vela acende e ela começa a estalar, isso indica duas coisas. Primeiro, o seu pedido ele vai ter alguns problemas. Existem coisas atrapalhando você realizar. Então, se você acendeu aquela vela para prosperidade, tem alguma coisa na sua prosperidade. Se você acendeu aquela vela para o amor, para a relação, tem alguma coisa, sabe, o seu pedido não vai fluir, porque você está movimentando a espiritualidade, mas não vai ser rápido, vai ter problema, não vai ser exatamente como você imagina, e existe algum tipo de peleio energético em cima daquela situação. Então, toda vez que tiver essas explosões na vela, natural, tá, gente? Você acendeu a vela, ela começou a estalar, você tem algum tipo de ataque energético sobre aquilo que foi feito. Então, você acende, por exemplo, você está fazendo um ritual de proteção, é porque você está sofrendo ataque espiritual. Você fez para a relação, sua relação tem algum tipo de bloqueio. Você fez para o trabalho, e aí vai. Se a chama fica em espiral é como um twister, né? Às vezes acontece da chama dar uma espiralada. Tipo assim, às vezes, naturalmente, ela começa a rodar. Quando a chama começa a rodar, primeira coisa para de falar sobre as suas coisas. Tem muita energia de pessoas de fora na sua vida. Então, se a chama começar a rodar, primeira coisa, para de falar. Segundo, vai ter alguns obstáculos ali, tá? Ao longo do caminho. Então, para de falar os seus planos antes de acontecer. E há algum tipo de interferência pelo excesso de gente sabendo das suas coisas, inclusive da magia. É uma coisa muito importante. Você fez um ritual, não conta. Primeira regra que eu faço dentro das minhas magias. Se eu fiz uma magia, eu fico sem falar nela pelo menos 24 horas. E eu evito explanar para as pessoas. Por quê? Porque a magia não é assim, eu fiz a magia, acabei o ritual, acabou a magia. Não, a magia continua acontecendo no mundo espiritual. E se eu começo a falar, eu me conecto de novo com o meu ritual. E aí tudo que eu falo, toda a energia que eu emano, então, por exemplo, eu fiz uma magia de prosperidade. Aí eu fiz a magia aqui agora, fui ali na rua, contei para minha vizinha. A energia dela, ou, por exemplo, se ela não gosta, ou se ela tem inveja de mim, aquela energia toda vai para o seu ritual e começa a atrapalhar. Então, a primeira coisa que um bruxo, que uma bruxa, que uma pessoa que mexe com espiritualidade tem que saber: silêncio. Quanto menos pessoas souberem, o ideal é você não contar para ninguém que você fez uma magia, porque a energia de ninguém vai se misturar. E quando você fala, você acessa de novo. Então, você pode contaminar o seu ritual. Então, se alguém está sabendo que você vai fazer um ritual, a chama pode ficar espiralada, tá? A chama que vacila. O que é a chama que vacila? Sabe quando a chama ela fica baixando e subindo? Tipo assim, ela fica baixando e subindo. Ela fala para a gente que vai haver algumas transformações, algumas mudanças. O universo está pegando aquilo ali e está mostrando que vai ser melhor. Que vai ser, tipo assim, é mudança, mas mudança para melhor. Então, às vezes, por exemplo, assim, você pede uma prosperidade, você pede o seu trabalho, você faz um ritual para manter-se no seu trabalho. E aí a vela fica acendendo, abaixando e subindo, o universo está te mostrando que talvez você não fique ali, talvez surja uma outra oportunidade melhor para você. Então, quando a chama fica trepidando, né, assim, vacilando, é sinal de que vai haver mudanças, que as coisas não vão acontecer exatamente como você imaginava, porém, elas vão acontecer de maneira positiva para você. A chama da vela que não acende. Isso aqui, inclusive, já falei com vocês na aula passada. Se a vela não acende, se acendeu ela, você só pode tentar no máximo 3 vezes. Tentei, não deu certo, quebra aquela vela e pega outra. Por quê? Geralmente, se a vela não está acendendo,
Das duas, uma. Ou o ambiente está muito carregado, esse ambiente onde você está muito carregado, ou então você está carregado e você não está propício para fazer. Então, quando você tenta acender uma vela de tudo quanto é jeito, a vela acende e apaga, acende e apaga. O máximo de vezes que você vai tentar é 3, e aí ou você limpa o ambiente, cuida da sua energia, ou então você deixa para fazer num outro momento. Mas a energia ali não está boa para o seu ritual. Então, tudo que quando você vai fazer um ato mágico, né? Tudo que acontece ao seu redor tem conexão com o que você está fazendo. Então, por exemplo, às vezes, uma outra coisa que a gente vai visualizar, eu separei aqui na apostila, quando o pires quebra, né? Acontece muitas vezes. É claro que tem a questão, por exemplo, você tem que escolher materiais bons. Às vezes você escolheu um vidro, um material que não resiste ao calor. Então, assim, é natural que ele se parta. Agora, se é um vidro temperado, se é um vidro que você já costuma acender velas e ele racha, quebra, hoje até uma aluna, acho que foi a Valquíria, me mandou uma foto de uma vela que ela acendeu e o pires quebrou. O que significa? Significa que, primeiro, tem algum tipo de energia negativa sobre você, geralmente de trabalho, e a espiritualidade quebrou. Quando o prato quebra, quando o vidro quebra, já é a espiritualidade quebrando energias negativas. Então, quando o seu pires, né, ou o elemento que você utilizou para firmar a vela, quebra, é sinal de que o mal, a negatividade foi quebrada junto. Então, não leve para o pessoal. E aí, aquela coisa, quando vocês forem acender velas, não deixa nada que seja combustível próximo, tá? Muito cuidado não ter coisas que possam, nesse quebrar, ou na própria chama da vela, né? E atrapalhar o seu movimento. Isso é muito importante, tá, gente? Isso é extremamente importante, na verdade. Então, o pires quebrou negatividade junto, tá? E saiba que estava pesado o negócio aí, para ponto de ter que quebrar. E, às vezes, esse movimento, né, também pode acontecer com você. É muito comum, quando tem muita negatividade na casa de alguém, as coisas começarem a quebrar. Às vezes você vai quebrando copo, quebra xícara, quebra prato, quebra tudo. Já é a própria casa um mecanismo de autodefesa para se proteger. Porque o barulho, todo barulho gera mudança vibracional. Todo barulho. Por isso que, geralmente, né, as entidades, elas fazem muito barulho, elas gargalham, os pontos cantados. É por isso que o sino é um elemento muito poderoso na magia. Tudo que faz barulho, né, ele quebra essas ondulações, esse movimento. Então, às vezes, aqui em casa, quando algo quebra, claro que a gente fica com dó que quebrou, mas eu fico feliz ao mesmo tempo que está quebrando a negatividade. E aí, se quebra muito, se tem a necessidade de quebrar muita coisa, aí também você pode utilizar como um termômetro para saber como é que anda a energia aí na sua casa ou a sua energia. Eu já vi gente que foi pegar um copo de cerveja e tal, não estava quente nem frio, e o copo simplesmente quebrou na mão da pessoa. Tamanha era a negatividade que estava com aquele indivíduo. Então, vamos lá. A chama, o pavio brilhante, é um ótimo sinal. O pavio, gente, aí já não estou falando da chama, não. O pavio já é o que sustenta a chama, né? Vocês sabem o que é o pavio. É o algodão ali que sustenta. Muitas vezes ele fica alaranjado. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Aqui está só a ponta dele alaranjada. Mas, às vezes, fica todo o pavio alaranjado. É um ótimo sinal. Indica realização, que aquilo vai ser bem sucedido, que tem muito axé, que tem muita força, tá? Que aquilo ali está com muito poder. Você se concentrou, a energia está ali. E, às vezes, gente, quando junta, você fez direitinho, você colocou energia, e aí, por exemplo, aquilo que você está pedindo está no seu caminho, está no seu merecimento, você está fazendo na hora certa, numa lua certa, no dia certo, está trabalhando com a energia certa, então aquilo vai acumulando muita energia, né? E aí essa energia que você acumula vai representar através do pavio, que fica incandescente. Muito bem-vinda, Alana. Quando a chama da vela forma uma escada, eu vou postar algumas fotos depois lá no grupo para vocês verem. É muito comum de você acender uma vela e ela dar uma casquinha formando escada. Talvez vocês já tenham acendido velas ou visto isso. O que aquilo significa? Que você vai ter que esperar. Então, a primeira coisa, aquelas escadinhas
que vem, eu vou mostrar uma foto depois, que é mais fácil vocês verem. Primeiro, você vai ter que esperar. Segundo, você vai ter que vai levar um tempo para materializar, e é muito provável que seja assim, um pouquinho de cada, sabe, uma escadinha, um degrau de cada vez? Então, aquilo que você está pedindo, aquilo que você está trabalhando ali no seu ritual, muito provavelmente não vai vir rápido, tá? E você vai ter, e assim, as coisas vão vir gradativo. Então, você está pedindo ali prosperidade. Então, às vezes, vem aos poucos, não vai vir aquela prosperidade toda de uma vez, tá? Então, é muito comum dar essa escadinha. A chama vermelha, né? Geralmente chama dourada, vermelha, amarelo forte, é um bom sinal, é sinal de que o seu pedido vai ser realizado. Agora, se a chama fica muito fraca, às vezes assim, acontece assim, a minha aqui tá bonita, tá forte, ó. Mas geralmente, às vezes, você acende uma vela, principalmente vela de 7 dias, e eu vou explicar o porquê. Vela de 7 dias, você tem que acender com mais energia, com mais força. Porque, como ela vai ficar muito tempo acesa, ela precisa que, na hora que você vai acender, que você coloque mais axé, você coloque mais força. Se fica aquela chama fininha, pequena, aquela chama fraca, né? Isso mostra, primeiro, falta de energia. Então, você não firmou sua cabeça na hora de firmar a vela, você não seguiu os elementos. Cida, quando a bolinha aparece, eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Às vezes aparece flor, aparece coração, né? Eu vou falar daqui a pouquinho dessa parte, pode ficar tranquilo. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse movimento da vela, que ela fica fraquinha, né? O que acontece? Você precisa colocar mais força no seu pedido, sabe? Ou então, aquilo que você está pedindo não tem muito propósito. Por exemplo, você vai fazer um adoçamento para um homem que nunca namorou você, ou que não sente nada por você. Não funciona. Não tem propósito, não tem energia suficiente. Então, se a chama da vela fica aquela coisa feia, pequena, eu sugiro que você refaça aquele ritual com mais força e analise o que você está fazendo, porque não tá sem energia, está sem propósito aquilo ali. Isso é legal de vocês avaliarem. A chama que levanta e abaixa, né, a gente já falou. O pavio que se parte em dois, acontece muito. O pavio, ele se parte em dois. Isso acontece em 2 momentos diferentes. O primeiro, quando você tem dúvida no que você está pedindo. Quando que isso acontece? Você vai fazer um ritual de retorno. Alguém te fez o mal. E aí você faz com medo daquilo que você está fazendo não ser legal, de não estar certo. Aquela dualidade, eu não sei se eu faço ou não faço. Então, você parte em 2 a sua energia. Então, toda vez que você faz um ritual onde você não tem segurança no que você está fazendo com medo, partiu em 2. Esse é um dos casos. Ou, por exemplo, tem muita gente que está começando na espiritualidade agora e tem medo, às vezes, acender uma vela para o Exu, por exemplo, ou vai fazer, só de acender vela, às vezes foi evangélico, por exemplo, e não tem muita segurança, faz com medo. Então, muitas vezes o pavio se divide em 2. Está mostrando para você que a sua energia está fraca, que assim, você está com dúvidas sobre o seu intencionamento. Isso acontece. Segundo contexto onde isso pode acontecer, quando existe um encosto com você. Vela de anjo de guarda, onde o pavio se divide em 2, é sinal de que existe um encosto, encarnado ou desencarnado. Porque a gente pensa num encosto, você acha que é um espírito que está ali roubando a sua energia. Mas, às vezes, pode ser uma mãe, pode ser uma namorada, pode ser um amigo, pode ser alguém, ou um ex-amor, por exemplo. Às vezes, alguém fez uma amarração para você. E aí, se você acendeu a vela de anjo de guarda para alguém, para você ou para alguém, e o pavio dividiu em 2, a sua energia, tem alguém roubando a sua energia. Então, isso acontece muito também, tá? De quando você acende uma vela nesse segundo caso. Quando a vela chora muito, né? O que significa? Primeiro, muito obstáculo, está tendo muito peleio. O que é a vela chorar? A vela chorar, tá vendo aqui? Essa vela aqui já chorou um pouco, ó. Mas às vezes chora muito. Muito, muito, muito. E aí, o que significa essa vela chorar? Primeiro de tudo,
Cada chorinho desse, cada lágrima dessa, é um bloqueio energético, tá? Que está sendo desfeito na magia, na vela, no trabalho. Então, quanto uma vela chora muito, é sinal que há muitos bloqueios energéticos que estão sendo transmutados ali no fogo. Lembra que a gente já falou do fogo como um elemento de transmutação? Então, quando a vela chora muito, é o fogo, né, a espiritualidade que está transmutando aquela energia negativa. Então, se chorou demais, é sinal que tem muito bloqueio, tá? Tem muito problema acontecendo ali. Além disso, como eu já falei com vocês hoje, pode ser um aspecto emocional. Como assim um aspecto emocional? A pessoa está muito emotiva, a pessoa tá chorando demais, ou ela está muito triste e não se permite chorar. Então, aí, quando a pessoa chora, ou ela é muito chorona, ou ela está passando por uma fase onde ela está muito emocional, ou ela está guardando muitos sentimentos, a vela dela chora muito. Principalmente se for uma vela de anjo de guarda. Quando a chama não queima todo o pavio e sobra parafina, por exemplo, a chama queimou a vela, mas queimou só o centro. Não sei se já aconteceu isso com vocês, pode acontecer. Da vela queimar o centro e ficar a casca, sobrar parafina em volta. E aí, o que fala aqui para mim? Você tem que voltar mais à sua espiritualidade, você precisa refazer esse ritual. Tipo assim, você está se atrapalhando, você está consumindo muita energia, e você não está tendo energia para fazer as suas coisas. Então, geralmente, gente, quando sobrar muita cera, quando acontecer isso, você vai ter que refazer de novo o seu trabalho, o seu ritual, aquela vela, porque você está consumindo. Fala que você tem atrapalhado aquilo que você está buscando também. Então, você acendeu uma vela para harmonizar a sua relação. Ela queimou toda para dentro, que ela faz esse movimento. A chama vai queimando, vai ficando a cera em volta e ela queima até embaixo. É sinal que você está consumindo toda a energia naquele sentido. Então, tem que reavaliar também você. Lembrando que não adianta você fazer uma magia se as suas atitudes só pioram ou agravam a situação. A chama do pavio apaga. Aí é hora, né, de você visualizar. Por exemplo, acontece muito. Você acendeu uma vela para o seu anjo de guarda, para o seu Exu, para alguém. Colocou a vela ali, né, no lugar, ela apagou na metade. Então, vamos analisar. Não teve nenhum vento, assim, a janela não abriu, o vento apagou sozinho. Ou você sofreu um ataque espiritual de alguém cortando aquilo que você fez, acontece muito, tá? Ou o seu pedido não é um pedido legal. Essa semana mesmo aconteceu isso com uma filha de santo minha. Ela acende vela para a esquerda dela toda segunda-feira, e aí ela estava com os problemas lá com o relacionamento dela, provavelmente ela pediu algo para a esquerda, para os Exus, para as pombagiras, talvez para trazer o homem, né, para ela e tudo, a vela dela simplesmente apagou no meio. Ela entendeu na hora, me mandou uma mensagem depois. Tem uma moça aqui que perguntou se... Sim, meu anjo, todos os cursos que a gente elabora têm certificado, tá? Ao final das... No caso, por exemplo, só depois das 4 aulas, né? Mas ele tem certificado, sim. E aí, o que acontece? Essa filha de santo minha entendeu que o pedido que ela fez não era um pedido bom, e a egrégora não aceitou. Porque pode acontecer isso, tá, gente? Da egrégora não aceitar o pedido dela. Tipo assim, às vezes você está fazendo um pedido e aquela linha não quer fazer. Então, a vela se apaga antes. Isso pode acontecer também. Tem velas que queimam muito mais rápidos que outras, mesmo sendo, às vezes, do mesmo material, mesmo sendo, muitas vezes, velas que você... por exemplo, você acendeu para a sua pombagira e para o seu Exu, que é o exemplo que eu dei na apostila aqui, por exemplo. E aí, às vezes, a vela do Exu queimou mais rápido. O que significa isso? Significa que ele já está se movimentando, né, naquela intenção. Então, às vezes, você acendeu vela para várias egrégoras, para várias entidades, para várias energias ali te ajudarem. E uma vela queimou primeiro, mesmo sendo do mesmo material e tendo a mesma qualidade, no mesmo espaço. É sinal que já está tendo um movimento mais ágil daquela egrégora. Então, quando a vela queima muito rápida, é um sinal de que já tem um movimento, aquela entidade já pegou aquela energia que você entregou para ela ali, que você dispersou para ela ali, e já está agindo em seu favor. Agora, se essa vela
tá? Que você acendeu. Isso eu estou falando assim, quando você acendeu para várias pessoas. Mas se você acendeu uma vela de 7 dias, ela queimou em 3, acende outra. Por quê, Gilberto? Porque, se, por exemplo, uma vela igual essa aqui, geralmente dura umas 4 a 5 horas. Se essa vela queimar em 1 hora, né, essa aqui eu não oferendei para nada, só para exemplificar. Mas, por exemplo, a vela dura 5 horas, queimou em uma, é sinal que está gastando muita energia. Como é que eu posso? Está gastando muita energia para o pedido acontecer. Está gastando muito processo. Então, por exemplo, vela de 7 dias queimou em 3, acende outra. Vela que dura 4 horas, queimou em uma, acende outra, com a mesma intenção, para a mesma egrégora ou para o mesmo pedido. Porque aquele pedido consumiu muita energia ao mesmo tempo, tá? Então, isso é muito importante, vocês entenderem. Vamos falar agora um pouquinho sobre a cera. E aí, antes de falar da cera, eu quero ensinar a vocês uma técnica muito legal, que é a ceromancia. Vocês já jogam cartas ou algum oráculo? Alguém mexe com algum oráculo? Se puder comentar no chat ou quiser... Não, antes disso, alguém tem alguma dúvida do que eu falei até aqui? A Cida fez uma pergunta boa aqui. Quando você acende uma vela para Pombagira e ela apaga sempre, no caso, meu anjo, você fala assim, todas as vezes que você acende, apaga, é isso que você está falando? Porque é isso? Então, eu não entendi a sua pergunta. Se você quiser abrir o áudio para perguntar, pode. É quando você acende uma vela para Pombagira e essa vela se apaga. Você volta lá, acende, a vela se apaga. Aí o que você faz? No meu caso, eu sempre jogo fora. O que eu faço com essa vela que apagou, né? Eu insisto em ficar com a vela ou eu desisto dela e acendo outra? Eu quebro geralmente o seguinte: se teve algum problema com aquela vela, você vai pegar aquela vela, quebrar ela em 3, jogar fora e pegar outra. A gente nunca reaproveita a vela. Isso é uma coisa importante, porque a vela ela fica maculada com aquela energia. É a mesma coisa, por exemplo, você não pode, você pegou uma vela e oferendeu ela para uma entidade. Acabou, você não pode oferendar ela para outra ou usar ela para outra coisa. Ou ela queima todinha, a não ser, por exemplo, vou pegar uma vela de 7 dias e vou acender na hora que eu estiver orando, e quando eu terminar a minha oração, vou lá e apago. Aí, beleza. Mas, por exemplo, você acendeu uma vela para Pombagira, acabou, deixa ela queimar todinha. Se é por algum motivo, você precisar apagar essa vela, ou ela apagar sozinha, quebra ela, quebrar mesmo. Joga fora e acende outra. Isso se essa vela apagou depois de um tempo. Agora, se eu acendi ela agora, ela foi e apagou, eu acendo de novo. Ela foi e apagou, eu acendo de novo. No máximo 3 vezes. Nunca tente acender a mesma vela mais do que 3 vezes. Certinho? Pronto, então eu estou certo. Eu fazia isso. Quando eu acendo, que insisto, eu às vezes vou até para 5 vezes. Que não funciona, eu jogo fora. Isso era o que eu sabia. A vela, ela acaba pegando muita energia, sabe? Principalmente se essa vela apagou, tem alguma coisa errada, né? Ou no ambiente, ou naquele pedido. Então, aquela energia fica toda impregnada na vela. Então, aí não é bom reaproveitar essa vela, não. E aí, se você identificou, por exemplo, que essa vela que queimou porque tem energia negativa, aquela energia ficou toda presa na vela. Quando você quebra ela, você já vai quebrando parte daquela negatividade. Alguém mais tem alguma dúvida? Obrigada. Nada de nada, mas... Alguém tem alguma dúvida que queria tirar do que a gente falou até aqui? Então, vamos lá. Eu vou ensinar para vocês uma técnica que é o seguinte, que é uma técnica que o povo cigano usa bastante e é um oráculo também que vocês podem estar desenvolvendo.
Geralmente, os ciganos utilizam ou uma taça de vinho ou uma taça de água. Eu utilizo a taça de água para fazer. Vai pegar uma vela, vai oferendar essa vela para o povo cigano, para os ciganos do Oriente. O gatinho chegou aqui. Olha lá. O que acontece? Você vai pegar uma taça com água, uma vela oferendada para o povo cigano, e aí, por exemplo, você tem algum questionamento da tua vida, ou quer saber de alguma coisa, quer ler sua sorte, ou quer ler a sorte de uma pessoa. Então, com aquela dúvida que você tem em mente, você vai deixar essa cera pingar por um tempo. O tempo que a sua intuição te deixar. E aí, depois que você fizer isso, seja com vinho ou com a água, você vai colocar essa taça numa superfície plana, né? Vai fechar os seus olhos, fazer uma prece para o seu anjo de guarda ou para o seu mentor, depois você vai olhar para essa taça e vai começar a achar os padrões. Porque todo oráculo é padrão e símbolo. Então, por exemplo, você perguntou de um trabalho, de um emprego. E aí você deu uma olhada ali e viu, por exemplo, uma flecha. O que uma flecha poderia significar para você? Geralmente a flecha fala, né, de um objetivo, mas ao mesmo tempo fala de prosperidade, fala de ação. Então eu diria que essa pessoa, por exemplo, vai conseguir um emprego em breve. Isso é um exemplo aleatório, tá? Só para vocês entenderem. Cada símbolo, né, ele vai ter uma ressonância muito particular. Então, como você é que está fazendo a leitura, o universo conversa de acordo com os seus símbolos. O universo conversa de acordo com os seus símbolos. Tá? Então, por exemplo, talvez um símbolo para mim seja bom e você, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. O trevo, né? Geralmente as pessoas interpretam o trevo como sorte, mas há pessoas que interpretam o trevo como obstáculo. Então, às vezes, você visualiza ali um trevo, que inclusive é uma figura muito, muito comum de se formar nesse tipo de oráculo, e aí pode ser que para você seja algo bom. Mas como é que pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, Gilberto? Porque aí é uma questão sua com o universo. O universo ele conversa com cada pessoa de maneira única. Eu costumo brincar que o universo ele é como um Instagram. O Instagram, para cada pessoa, ele mostra só as coisas que aquela pessoa tem o hábito de assistir. Então, por exemplo, se você curte muita coisa de espiritualidade, o Instagram te mostra coisas de espiritualidade. Se você curte coisas engraçadas, o Instagram te mostra coisas engraçadas. Ele vai se adaptando a você. O universo é a mesma coisa, ele conversa com o espiritualista de maneira muito particular. Então, quando você vai utilizar esse tipo de oráculo, funciona dessa forma, tá? Você precisa olhar e começar a achar os padrões. Então, por exemplo, você visualiza uma borboleta, transformação, mudança, liberdade, e aí vai, aquele símbolo. Você viu o sol, mas você pode ver, por exemplo, um escorpião, acontece muito também. Você pode ver uma coisa ruim, pesada, você pode ver uma letra, é muito comum nesse tipo de oráculo, por exemplo, você visualiza a letra A, e aí pode estar referenciando a alguém que começa com essa letra, tá? Então, é uma coisa que a gente usa bastante. Eu já fiz esse oráculo várias vezes também. Geralmente, eu gosto dele para coisas mais diretas, assim. Não é para você ficar fazendo uma consulta inteira, digamos assim, em cima disso. Mas dá para fazer essa leitura, tá? Mas vamos lá, voltando à questão da vela. Quando a vela queima e não sobra nada, acendeu uma vela ali, ela queimou tudo. É um ótimo sinal, tá? É sinal de que não tem nem muito o que falar. Foi bem aceito pela espiritualidade, não tem muita coisa atrapalhando. Geralmente, o seu pedido vai se realizar muito em breve. Quando você acende uma vela e não queima nada. Porque quando sobra muito, e aí quanto mais sobra da vela, menos energia foi convertida para o mundo espiritual, porque a gente já falou sobre isso na última aula, né? Quando você acende uma vela, você está transmutando, jogando seus pedidos
né, jogando aquela vibração para o mundo espiritual. Se sobrar muito, é sinal de que nem toda a energia conseguiu ir para o mundo espiritual. Geralmente fala de bloqueios. Então, quanto mais cera sobra, mais bloqueio, menos energia você conseguiu mandar para o seu pedido e mais blocos energéticos tem naquela área. Então, se você acender uma vela para o seu amor e ela sobrou muito, tem muita coisa errada, tem muita energia pesada, tem muita coisa que precisa ser trabalhada ali. Então, se o prato ficar muito sujo de cera, é aquilo que eu falei com vocês. Vocês têm muita energia negativa. E aí, qual que é a recomendação? Faz de novo. Então, sobrou muita cera, queimou tudo para dentro, faz de novo e analisa a situação, tá? Analisa o contexto todo. Quando a vela chora muito, já falei também. Quando a cera da vela forma um círculo, né, que é o mais comum, indica que algumas coisas ainda precisam percorrer. Sabe quando sobra só um círculozinho? Não, a vela queimou toda, mas ficou um círculo assim de cera no fundo? Fala que ainda tem algumas coisas que precisam ser percorridas. Você ainda precisa passar por algumas coisas antes daquele pedido acontecer. Foi aceito pela espiritualidade, mas ainda tem alguma coisa que precisa ser feita, finalizada, né? Fala de que vai demorar alguns dias para aquilo se materializar. Foi aceito, mas tem algumas coisas que você ainda precisa passar, tá? Acontece muito, sobra um círculo perfeito. Quando a vela sai escura, como assim, Gilberto, quando a vela sai escura? Você acende uma vela branca e o que sobra no fundo é preto, aí mostra que o quê? Que tem muitas forças negativas, tem muito processo ruim, inclusive fala muitas vezes de emoções negativas do próprio mago, do próprio bruxo, da própria pessoa que acendeu a vela. Tá? Então, pode falar muito de negatividade de fora, mas também pode falar de negatividade de dentro. Tá? Quando sobra muita cera escura no fundo, fala sobre isso para a gente. Quando a cera parte o prato, né? Já falei com vocês, está quebrando demanda, tá... como é que eu posso falar? Tem muita negatividade, tem muita energia acumulada ali, aquela expansão ali, a explosão já é um sinal de que está quebrando mal. Muitas vezes ali já é o suficiente, mas sempre fico alerta. Olha, tinha magia comigo. Minha vela para o cigano sempre some, só sobe um pedacinho do pavio. Então, algumas egrégoras, isso é muito legal, tá? Inclusive, na próxima aula, que a gente vai começar a falar mais de rituais mesmo, vai ficar legal para vocês testarem na casa de vocês e fazerem. Cada egrégora recebe a vela de um jeito. O povo cigano é uma energia muito para cima. Os ciganos, eles têm um axé muito para cima. Então, geralmente, a vela deles queima muito rápido e leva tudo embora. E assim, a vela do povo cigano tem uma energia que é gostosa de ver. Eu falo que, às vezes, eu tenho terreiro que está sendo vela para todo mundo, e eu vejo que a vela do cigano sempre é aquela que mais tem algum tipo de movimento energético acontecendo. Isso é particular da linha. Agora, por exemplo, é uma coisa muito interessante. Eu vou ensinar isso na próxima aula, mas eu vou adiantar aqui. Vocês sabiam que existe uma diferença entre os Exus que usam preto e os Exus que usam vermelho? O que acontece? A gente pode acender, né, velas pretas, ou preta e vermelha, mas alguns Exus gostam de vela preta, alguns gostam de vela vermelha. Você sabe que isso é uma diferença do campo de atuação daquela entidade, e fala muito da energia dela. O preto está associado à paralisação, está associado à terra, está associado a um tipo de magia mais pesada. Então, todo Exu ou Pombagira, por exemplo, que trabalha com preto, geralmente desfaz magia negativa, geralmente são entidades mais densas. Até o humor deles é mais um semblante mais cerrado, mais duro. Por exemplo, a linhagem do cemitério, os calungas, as mulambos, geralmente estão tratadas com vela preta. Então, a vela preta, geralmente, ela queima, ela chora muito, ela faz muito estalo e ela sobra muito borrão no fundo. Mas isso acontece por quê, Gilberto? Porque a energia que essas entidades trabalham é justamente uma energia mais densa. Então, por exemplo, é eles que vão arrancar os obsessores, que vão tirar formas, pensamentos, que vão quebrar magias negativas, estão muito ligados à terra. Então, queima devagar.
Às vezes, assim, esse queima devagar não é bem assim, que às vezes pode queimar, inclusive, muito rápido, né? Mas, por exemplo, a chama não é aquela chama que cresce muito. Normalmente é uma chama mais parada, porque a energia é estagnada. A cor preta é a cor da terra, da estagnação. A cor vermelha é a própria cor do fogo. Aí, os Exus, as pombagiras que trabalham com vermelho, são entidades que trabalham a transmutação. São entidades que geralmente vão trabalhar ali questões de abertura de caminhos, sexualidade, vão trabalhar impulso, vão te dar ânimo, vão te dar vigor. E aí já é o contrário. Geralmente, entidade da encruzilhada, né, do cabaré e outras linhagens vão usar o vermelho. E aí a chama geralmente é grande, né, aquela chama vistosa, bonita. Normalmente, não, aí vai depender, claro, de caso para caso, de situação para situação, de momento para momento. Mas não é uma vela que chora muito e geralmente leva tudo. A vela vermelha normalmente queima como um todo, tá? Então, assim, a energia da egrégora vai influenciar bastante também em como aquela vela queima. Pode reparar, a vela que mais estala, a vela que mais chora, a vela que mais costuma sobrar é a vela preta. Por causa da própria vibração dela, do que ela faz. Você não precisa nem oferendar para Exu, não. Se você está acendendo uma vela preta, ela vai puxar todo o negativo para ela. As pessoas, de modo geral, vela preta para fazer o mal. Eles estão muito enganados. A vela que mais limpa é a preta, porque ela puxa para ela tudo. Por exemplo, um dos rituais que a gente vai aprender, que é um ritual de limpeza de ambiente, você vai usar basicamente a vela preta, para puxar para ela e queimar no fogo todo o negativo do ambiente. Às vezes uma vela branca ali, mas a vela branca deve ser bom. Às vezes aquela vela ali foi oferendada para as almas para tirar o sossego de alguém. Então não é a cor da vela, é a intenção de quem faz e como é feito o ritual. Se a cera da vela, né, forma um coração, geralmente em algumas questões amorosas é muito comum aparecer. Só um minutinho. Tá. Então, às vezes, o que acontece? Você acende uma vela para o amor, né? Ou para o seu namorado, ou para alguém. Está fazendo ali um adoçamento, por exemplo. É muito comum aparecer na cera da vela, ou mesmo no pavio da vela, algumas imagens, como a rosa, como a rosa, o coração, uma cigana ou uma pombagira. Muito comum aparecer o símbolo de uma mulher na cera da vela. Isso tudo, pessoal, acontece, né, vamos dizer assim, por causa desse processo mais energético, né, do amor. Então, é um bom sinal. Tá? Apareceu o coração, apareceu flor, é um bom sinal. A Cida perguntou mais cedo sobre... como é que eu posso falar? Sobre aquela bolinha que às vezes aparece no pavio. Aquela bolinha, ela não é que ela é boa ou ruim, ela só fala uma coisa. Tem a espiritualidade ali retirou algum bloqueio daquela área. Aquela bolinha ali é um acúmulo de energia que estava atrapalhando. Então, por exemplo, você acendeu uma vela para o seu anjo de guarda, por exemplo. Aquela bolinha ali é tudo que estava te atrapalhando. É um acúmulo de energia negativa que é colocada ali. E por que acontece isso? Porque geralmente aquela bolinha fica na ponta do pavio, onde a chama mais queima, que é justamente o fogo transmutando, né? Que a função do fogo é transmutar. Então, já é o fogo transmutando. Por isso que ela se concentra bem ali, para que o fogo possa trabalhar mais naquela questão. Tá? Então, não é que é bom ou ruim, é sinal que tem a energia negativa que o fogo está ali transmutando mais. Tem uma pergunta aqui também, só um minutinho, deixa eu abrir o chat. Só um minutinho, pessoal. A Cida pergunta se é necessário consagrar a vela. Na nossa primeira aula, tem essa... Eu explico direitinho como é que faz a gente fala vestir a vela, né? Que é com óleo, a forma certa de fazer, os tipos de óleo que você pode usar. Então, assim, você pode assistir depois a nossa aula de número 1, né? Que você entrou no curso agora. Porém, eu vou falar aqui de uma vez.
é legal que você faça isso. Por exemplo, não é igual acender a vela com fósforo. Se eu só pegar a vela, uma vela, por exemplo, branca e preta, e acender para o meu preto velho, do jeito que ela está aqui, a minha fé, a firmeza que eu vou fazer, o grau de conexão que eu tenho com ele, já vai imantar essa vela. Então, tipo assim, se eu acender essa vela sem firmar ela, não quer dizer que, sem consagrar ela, não quer dizer que a entidade ou a egrégora não vai aceitar. Só que na magia, quanto mais eu faço, por exemplo, se eu faço as coisas na lua certa, né, no momento certo, por exemplo, qual que é o dia propício, o melhor dia para acender uma vela para o meu preto velho? Eu posso acender qualquer dia, mas numa segunda-feira, que é o dia das almas, seria o melhor momento. Então, quando você consegue, quanto mais assim você cuida para fazer um negócio bem feito, melhor, tá? Então, isso é importante. Como é que você vai consagrar? Como é que você consagra uma vela? A vela, principalmente essa vela em parafina, ela é feita em massa. Então, são feitas assim várias velas ao mesmo tempo. Então, ela fica muito sem alma, sem vida. Quando você pega essa vela, separa ela e manta ela no óleo, né? O óleo ele vai servir. Porque o óleo, por exemplo, inclusive na aula eu falei sobre isso. Você pode já, inclusive, deixar seus óleos preparados. Você pode fazer um óleo de prosperidade. Você pode fazer um óleo de amor, né? Lá na aula eu ensino direitinho. Então, você vai pegar esse óleo. Se não tiver nenhum óleo mágico, nenhum óleo encantado, pode usar qualquer óleo de origem vegetal. Pode ser óleo de soja, óleo de girassol, óleo de amêndoas, algum óleo que você tenha. Tem um óleo aqui. Então, por exemplo, você pega aqui o óleo, tira anel, pulseira, o que vocês tiverem. Quando vocês forem fazer magia, gente, a não ser que seja uma joia mágica, encantada para aquilo ali, o ideal é tirar. Porque isso tudo atrapalha a sua energia. Você tem que estar com a mão limpa ali. Ó. Cada palma da mão tem 35 microchakras, de onde saem ali os pontos. Então, você vai, passa esse óleo, né, nas mãos, nas duas mãos, segura a vela, né, que você vai utilizar, e vai passando, intencionando o pedido, né? Intencionando o seu pedido. De cima, quando você quer atrair alguma coisa, né? Você vai passar sempre de cima, da ponta de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Agora, se for um banimento, se for uma vela para banir energias, aí você pode fazer de baixo para cima, tá, gente? Então, isso é importante. E aí você vai passando e intencionando. Como é uma vela para preto velho, então você vai. Que essa vela, né, que os pretos velhos possam se conectar através dela, me abençoar, iluminar, né, ou me ajudar em determinada questão. Untou essa vela, vai lá e acende, tá? Então, vocês podem untar as velas. É muito bom que vocês façam. Principalmente se for uma vela para pedidos. Como assim, Gilberto? Porque aqui nós estávamos falando de uma egrégora. Então, se eu com fé ali eu acendi a vela para o preto velho, ela vai para ele. Agora, se eu não estou pedindo ajuda de ninguém, eu só vou usar uma vela, por exemplo, amarela para prosperidade. Eu não vou pedir, não vou oferendar ela para ninguém. Principalmente quando você vai fazer um ritual, aí você tem que consagrar essa vela. Aí você tem que imantar essa vela. Porque aí você vai estar focando. E aí você pode fazer várias coisas com essa vela. Você pode untar ela, você pode entalhar ela. Inclusive, já falei isso na primeira aula também. O que é entalhar? É desenhar na vela símbolos que reforcem o seu pedido. Então, por exemplo, você vai usar essa vela amarela para prosperidade. Você pode desenhar cifrão, você pode desenhar o valor que você gostaria de receber, você pode desenhar, por exemplo, a runa ferro, que é uma runa de prosperidade, você pode desenhar o sol, né? Então, você vai atrair aquela energia para a vela. Na hora de imantar, depois que você passar o óleo, você pode salpicar canela em cima, que aí você vai reforçando. Na magia, quanto mais você entrega, quanto mais você coloca, mais efeito, mais energia, mais se atrai daquilo para você. Então, isso é consagrar, é dar a gente fala também investir a vela, é dar uma função para ela, é colocar, que aí, enquanto você está imantando, você está colocando a sua energia na vela.
e aí você está fortalecendo o pedido. Quando você coloca um óleo encantado, por exemplo, aí você vai conseguir, como é que eu posso falar? Você consegue também fortalecer, pegar a energia da canela, por exemplo. Você imantou ela, salpicou canela em cima, o que acontece? Você vai fortalecer ainda mais. Tá? A gente vai visualizar a parte ritualística mais a partir da aula de número 3. Alguém tem alguma dúvida até aqui do que eu falei? Se alguém quiser, pode colocar no chat, pode abrir o áudio. Tudo certinho? Pessoal, são 9 horas, eu vou dar um intervalozinho de 10 minutinhos para vocês, tá? Para vocês tomarem um café, uma água, e 9h10 em ponto a gente retoma para a segunda parte da aula. Bom? Então, eu vou tirar a gravação aqui só por enquanto. Então, pessoal, a gente estava falando, né, antes do nosso intervalo, sobre quando sobra vela, falando, né, sobre vários aspectos. E agora eu quero falar sobre os formatos, né? Como eu falei, muitas vezes aparece o formato de coração, de flor, aparece o formato de uma mulher. E muitas vezes esses formatos, principalmente numa vela acesa, um ritual de amor, é legal. Agora, por exemplo, isso também pode variar um pouco. Se você acender uma vela para o trabalho e aparecer o formato de uma mulher, muito na cera, né? Muito provavelmente tem alguma mulher a ver com o seu trabalho. Não está tendo problemas no trabalho. Pode ser que alguma mulher esteja tentando te prejudicar. Ou um homem, tá? Isso pode acontecer. Tem que estar muito antenado, gente, nos vários sentidos e nos vários símbolos que podem formar-se ali, tá? Então, por exemplo, pode formar uma cobra, traição. Fica atento, tenha cuidado. Pode formar um raio, por exemplo, um raio mesmo. Então, briga, atrito. Então, vocês têm que entender que nem todo símbolo vai ter uma coisa específica. Mas se você atrelar ao porquê aquela vela foi acesa, vai fazer mais sentido esse símbolo. Então, às vezes, o coração ali pode falar de sentimentos. O coração partido pode falar de afastamento, de separação. Eu vou colocar lá no grupo também um significado geral dos símbolos. Mas eu quero que vocês entendam que para cada um de vocês, um símbolo pode ter um significado diferente, tá? Então, é importante vocês se atencionarem a isso. Se a vela forma uma lua, vai falar de problemas emocionais, tá? É muito comum a cera da vela, no final, dar um formato de lua. E aí fala de introspecção, tristeza, problemas emocionais, de modo geral. Mas, como eu falei com vocês, essa vela, ela vai conversar com cada um. Cada vela acesa é única, porque o pedido é único, a energia é única, você que está acendendo é único, e o momento que você está acendendo também. Então, às vezes, você acendeu uma vela para Pombagira, 9 sextas-feiras ou 9 segundas-feiras estava ótima. Na 10ª, apareceu uma coisa diferente. Porque a gente vai mudando ao longo do tempo. Então, às vezes, o que você precisa agora é diferente do que você precisou ontem, anteontem. Então, esteja aberto e entenda que cada ritual é único. Então, fica atento, tá? Então, por exemplo, sabe essas fumaças que às vezes... Aqui, eu vou fazer aqui para vocês verem. Aqui eu estou forçando essas fumaças. Mas, às vezes, elas podem vir, né, naturalmente. Isso aqui é negatividade sendo queimada, tá? Então, a vela começou a soltar muita fumaça, negatividade no ambiente, tá? Ou negatividade no ambiente, negatividade em você. Uma outra coisa que acontece muito, insetos, né? Claro que o inseto, muitas vezes, ele é atraído pela luz e pelo calor. Mas, espiritualmente falando, quando acontece esse movimento, já é energia sendo queimada. Os insetos ali, eles vão representar influências negativas. Então, às vezes, é muito comum, né, ficar queimando ali na cera quente. O que aquilo significa? É aquela negatividade que está sendo transmutada. Geralmente, mosca, isso tudo, e eles são atraídos, né, porque eles são representantes ali daquelas energias negativas. Tá? É claro que não, eles são atraídos pelo calor, mas como você está fazendo um ato mágico, é muito coincidência. Igual é mestre para acontecer, quem deixa marafo para o Exu, cai uma barata lá dentro, cai uma aranha ali dentro, cai um inseto. Aquele inseto ali representa o mal sendo retirado.
Então, assim, tudo que acontece em cima é como tudo que acontece embaixo. E tudo que acontece embaixo é como tudo que acontece em cima. Então, tudo que está acontecendo no ritual, você deve levar em consideração. Tá? Se queimou rápido, devagar, aquilo que a gente viu até aqui, né? O pavio, ele está representando a sua mente. Então, tudo que acontece com o pavio, de certa forma, tem a ver com o seu jeito de encarar, o seu jeito de levar. Então, por exemplo, se o pavio forma uma flor, né, geralmente na ponta, quer dizer que os entendimentos vão ser realizados de uma forma tranquila. Geralmente acontece muito também a flor, muitas vezes, é a própria espiritualidade se mostrando que está ao seu lado. Eu costumo dizer que é um gesto de carinho, tá? Então, se acender uma vela ali e apareceu uma flor, é um bom sinal, tá? A flor é um ótimo sinal. Fala de aceitação, realização do intento. Quando o pavio fica torto, falta de equilíbrio, tá? Então, você está muito desequilibrado, você está fora do seu eixo. Então, quando o pavio entorta, lembrando que o pavio é a sua mente. Então, se o pavio entorta, vai falar de você, tá? Vai falar que você está um pouco desequilibrado. Quando o pavio se divide em dois, né? Já falei isso hoje também. Mais uma vez, pavio dividido em dois fala que você não está com muita certeza do que você está fazendo, né? Sua mente está dividida, você fica meio lá e meio cá. É aquela pessoa, por exemplo, que quer fazer um ritual para devolver o mal que alguém fez para ela, mas tem medo daquilo ali, tem medo do resultado, não quer muito fazer. Ou, por exemplo, a sua namorada, a sua mãe, alguém te indicou a fazer um trabalho, fazer um ritual, mas você não gosta muito, você tem medo dessas coisas, então a sua energia fica dúbia, a sua energia fica dividida, tá? Então, quando o pavio se divide em dois, nesses casos acontece. Quando se divide em três, tá? No caso, indica dificuldades, dúvidas sobre o que foi pedido, muito, muito mais ainda, muito mais forte, né? Do que no caso de dois. Mas assim como o pavio dividido em dois, o pavio dividido em três, muitas vezes também pode representar pessoas vampirizando a sua energia ou pessoas relacionadas àquilo ali. Por exemplo, triângulos amorosos. Então, por exemplo, você está acendendo uma vela sua com seu marido, sua com a sua esposa, sua com o seu namorado, e esse pavio dividiu em três, tem uma terceira pessoa nessa relação, tá? Então, é uma coisa que vocês têm que estar muito antenada. Eu vou ensinar vocês porque a aula de hoje é muito teórica, mas por quê? É muito importante vocês entenderem. Um dos rituais que eu vou ensinar a vocês é cortar laços de relações antigas, tá? E aí, a forma como a vela queima, né? É um ritual bem legal que eu vou ensinar para vocês, é muito importante. Então, tudo que a gente foi vendo até aqui, por exemplo, a cor da vela, o formato da vela, a energia da vela, como a vela abre portais, agora como a vela queima, os símbolos que ela aparece, vão dar uma bagagem, uma sustentação para a prática da magia, tá? Então, essas aulas elas são mais teóricas mesmo, mas elas são muito importantes, tá? O pavio em forma de coração, ele pode falar, né, que ou se trata de questões amorosas, ou então que você precisa pôr mais paixão, mais energia naquilo ali que você está pedindo. Quando o pavio desaparece por completo, né, e a vela é de boa qualidade, então mostra que é uma coisa boa. Agora, se o pavio queimou tudo, mas continuou cera, você não está concentrando energia suficiente. Você está atrapalhando a realização dos seus objetivos, tá? Talvez você tenha que refazer o seu ritual. Então, vamos lá. O pavio ele vai representar a sua consciência, né? Então, tudo que acontece com ele é o que acontece na sua mente. E aí a gente já viu que se ele divide em dois ou três, tá dúbio. Agora, faz diferença a cor da vela e o significado do pavio ou da cera? Não faz, tá, gente? Tudo que eu estou ensinando aqui para vocês hoje, não importa se é uma vela branca, não importa se é uma vela preta, não importa. Não, o que vale é o significado. Se é a cor da vela, não importa. O que vai importar, é claro, é o contexto que aquela vela é acesa, a entidade para a qual aquela vela é acesa, aí sim. Então, por exemplo, se é uma questão amorosa e dividiu em dois, pode falar para você que você não. Se é uma questão amorosa e dividiu em três, pode falar de triângulo amoroso. Agora, se não é amor e é a vela para um anjo de guarda e dividiu em três, pode ser ali uma questão de ou que você está um pouco disperso ou que existem obsessores, né? Duas pessoas, pelo menos, roubando a sua energia.
Então, o que vai importar aqui é o contexto, mas tudo que a gente está aprendendo aqui indifere a cor da vela, tá? Lembre-se sempre, gente, de não ser muito caixinha também. Como assim? Valquíria, bem-vinda, meu anjo. O que é ser muito caixinha que eu estou falando? Lembre-se sempre que, às vezes, pode ser o vento, né, no ambiente, às vezes pode ser a qualidade da vela que você comprou, às vezes pode ser a gente já viu na última aula que a gente não pode ficar tirando vela do lugar. Você acendeu a vela no lugar, você não pode ficar mexendo nela toda hora. Mas às vezes aconteceu que você precisou movimentar ela um pouquinho, então esse movimento já vai gerar algum tipo de reação na vela, tá? Então, assim, não fica muito encanado, não, porque às vezes as pessoas falam assim, sobrou quase nada. O que significa? Às vezes não significa nada. Sabe? Você mexeu na vela, ela reagiu daquele jeito. Para que você consiga fazer uma boa interpretação, é importante que a vela fique numa superfície plana, né, longe de uma janela, porque se tem uma janela perto, o vento vai atrapalhar, vai mexer na chama. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, tá, gente? Não fica muito encanado, não. Lembre-se que o universo ele conversa com você, então ele vai usar símbolos que para você façam sentido. Se você viu a chama da vela ali, ou a cera da vela, e não viu, não entendeu nada, não interpretou nada, não sentiu nada, então não tem que ter. Geralmente, quando é uma mensagem, você olha, na hora você interpreta. Então, por exemplo, você acendeu uma vela, olhou ali, surgiu uma letra, H, N, J, na hora você vai lembrar de alguém, apareceu lá uma flor, na hora você vai entender que é a entidade se manifestando. Tem que fazer sentido para você. Se não faz sentido, não tem que ficar encanado. Eu vejo que muita gente é muito assim, muito encanado por qualquer coisa. Não, relaxa, entendeu? Agora, observa, com tudo que a gente aprendeu ao longo da aula de hoje, né? Todo o material que a gente visualizou, vocês já vão ter uma bagagem aí muito importante, tá? De trabalho. Então, vamos lá. Valquíria, meu anjo, chegou agora, né? Eu até exemplifiquei aqui, eu acho que foi você que mandou hoje a foto do Pires. É uma das coisas que a gente abordou hoje. Depois eu convido você a assistir a aula, né, desde o começo, porque isso é muito importante. Então, pessoal, a gente tem que entender o quê? A vela, né, ela é um elemento de conexão com a espiritualidade. A vela, ela abre portais. Então, ela vai abrir portais para várias dimensões da vida. E é o seu mental que vai direcionar aquilo ali. Quando você acende uma vela, é um ato mágico muito poderoso. Por quê? Porque os 4 elementos estão contidos aqui dentro. Então, por que o pessoal antigamente tinha muito medo, né? Eu já falei disso na última aula também. O pessoal ficava assim, não pode acender vela dentro de casa, ou não pode acender muitas velas. E eu digo que não é bem assim. Não é que não pode acender vela dentro de casa, não é que não pode trabalhar bastante com velas. Esses não pode era uma técnica, uma forma que se tinha, né? Para que as pessoas tomassem cuidado. Porque se você faz de maneira deliberada, se você faz sem atenção, se você faz sem cuidado, a chance de dar errado é muito grande. Então, por exemplo, eu não acho legal, e eu tinha um pai de santo muito próximo meu, e ele acendia vela todos os dias no terreiro dele, para todas as entidades dele. Eu conversando com ele um dia, eu falei, eu não entendo essa necessidade de você acender vela. E às vezes, assim, não tinha um pedido. Era só o hábito de acender. Isso foi muito ruim para ele. Ele estava sempre cansado, sempre desvitalizado, tinha alterações de humor com frequência. Quando ele parou de acender essas velas todos os dias e começou a acender quando tinha um propósito, e aí o que ele fazia? Uma vez por semana, ele acendia as velas, né, que é a nossa obrigação, e só quando uma vez ou outra, quando tinha necessidade. A vida dele começou a desandar. Mas aí você fala assim, Gilberto, não é possível, ele é um pai de santo, ele estava acendendo velas para entidades de luz. Por que aquilo estava gerando atraso na vida dele? Porque você se conecta a todo o ritual que você faz. Uma vela que você acende, você amarra e coloca um emaranhado energético ali. Então, por exemplo, você acende vela para caboclo, preto velho, exu, cigano, trocentas mil coisas. Primeiro, a sua energia vai ficar extremamente oscilante, que gerava as alterações de humor. Segundo, a entidade fica amarrada ali enquanto a vela está acesa. Amarrada no sentido não
realmente amarrada, não é isso. Mas a energia dela fica ancorada naquele espaço ali enquanto aquela vela está acesa. E aí, se você acende todo dia você está ancorando a entidade ali e a você. E todo ato mágico tem como elemento principal o magista. Então, toda vez que você acende uma vela, parte da sua energia vai junto. Se você começa a acender velas aleatoriamente, excessivamente, você vai descarregar sua energia. Então, magia é uma coisa que você faz no momento de magia, principalmente magia ritualística. Porque magia, viver é um ato mágico. Mas a magia ritualística você faz pontualmente, com propósito. E é justamente o propósito que você tem que é a alma do negócio. Então, não é que você não pode acender vela sempre. Não, é que você não tem a real necessidade de acender sempre, para que quando você for acender, você tenha energia para aquilo acontecer, para que aquilo não passe a te prejudicar. Então, a relação, né, até porque o ser de luz, os espíritos de luz, eles não precisam daquela vela. Aquela vela é para você, é para o ritual, é para o processo. Só que se você começa a trabalhar com a espiritualidade como barganha, eles começam a... Porque as suas entidades, gente, ela vai lidar com você como você lida com elas. Tá? Porque o mundo espiritual intercambia com as pessoas como a sua mente coloca. A mente é muito poderosa. Se você acha que a sua entidade não vai fazer nada por você, se você não der velas, é isso que vai acontecer, que você vai travar a ação dela na sua vida. Então, vela com um propósito. Vela dentro de casa. Pode acender? Pode. Desde que sua cabeça esteja firme, desde que você ofereça aquela vela para alguma entidade de luz. Você não vai acender à toa, vou acender uma vela hoje porque eu gosto. Não. Você vai acender por um propósito. Você vai acender essa vela com a cabeça firme, com um propósito. Você não vai acender vela dentro de casa, é para desencarnado. Por quê? Já expliquei na última aula. Porque os espíritos, né, desencarnados, por mais que seja uma pessoa muito próxima, muito querida, se ele está vivendo lá, é lá que ele tem que viver. Se você traz aquela energia, você abre um portal para a dimensão onde ele está. Se aquele espírito estiver no umbral, você está trazendo parte do umbral para sua casa. Se aquele espírito está numa colônia de luz, você está tirando ele de um lugar harmônico e jogando ele nesse mundo desarmônico. Quer acender vela, então, para desencarnado? Acende na igreja, acende no cemitério. Em casa, não. Ah, Gilberto, mas o preto velho, o Exu, o caboclo, o cigano também não é desencarnado? Sim, mas eles estão num grau consciencial muito mais avançado. Outra coisa, tem muita gente que gosta de acender vela. E esse gostar é muito perigoso. Por quê? Ah, eu vou acender porque eu gosto. Você acende aquela vela ali. A vela abre um portal. Só que você não deu um direcionamento, não deu um intencionamento. Qualquer ser espiritual pode pegar aquela vela. E a vela tem muito poder. Porque ela é básica. Uma vela é um ritual pronto. Uma vela verde já trabalha a cura. Uma vela branca já trabalha a harmonia. Uma vela dourada já atrai a prosperidade. Então, qualquer espírito ali que estiver vagando por ali, vai pegar aquela energia para si. Porque ela não tem dono. E é o seguinte, uma vela, por exemplo, imagina o seguinte, você está num lugar escuro. Alguém acende uma vela. Para onde você vai olhar? Para a vela. A vela atrai a atenção do mundo espiritual. Boa e ruim. Ela atrai a atenção dos seres de luz que vão estar te assessorando, é por isso que a gente usa ela para comunicação, mas ela atrai também esses espíritos que estão atrasados. E por que esses espíritos precisam dessa vela, Gilberto? Porque os espíritos que vagam, eles estão entre planos, porque o mundo dos espíritos é diferente do mundo da carne. Só que esses espíritos, eles já não têm mais um corpo físico para habitarem, mas eles não conseguem seguir adiante, porque eles são muito presos ainda a esse mundo, a matéria, a alguma coisa desse plano. Então, eles começam e descobrem, com o tempo, técnicas para se manter aqui. Então, eles vão começar a obsedar, por exemplo, se o que mantém preso eles aqui é o vício de droga, é o vício de álcool, eles vão acoplar em alguém e vão beber junto. E aí, com o tempo, eles descobrem, por exemplo, matadouro de animais, açougues. Vocês não têm dimensão de quantos espíritos ficam ali esperando o açougueiro vir e matar o porco para pegar aquela energia do sangue fresco, para se manterem nesse plano.
Quantos espíritos ficam esperando ali os despachos mal feitos, né, para se vampirizar aquela energia? E quantos espíritos aproveitam dessas velas? Então, é muito importante, tá, gente, vocês terem essa consciência. Vela é um ritual pronto. Então, a vela tem que ter um propósito para acender. É claro que algumas velas, né, por exemplo, Gilberto, mas e vela decorativa? Por exemplo, eu vou namorar o meu namorado, minha esposa, eu gosto de acender uma velinha ali aromática. Tá errado? Não, o propósito dela é justamente aquele, ela tem um propósito. Mas ainda assim é importante ser atencionado, não fazer sempre, de acender num momento específico, porque aí nenhuma entidade vai pegar aquilo ali. Então, vamos lá. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre vela? Valquíria, se você quiser compartilhar com a gente o que aconteceu com você, da vela, como é que foi, que aí a gente pode pegar como exemplo dessa aula. Tá, vou compartilhar assim. Então, eu sábado, boa noite, né? Desculpa do horário que eu estava trabalhando, mas assim, sábado eu fui num evento, um evento esotérico que eu participei, com alguns oráculos, inclusive com a borra de chá e café do Gilberto, que eu aprendi com o Gilberto, né? Quer dizer, eu inaugurei, e foi assim um sucesso, foi muito legal. E aí ele pediu para que eu acendesse uma vela dourada, mas como eu estava nos preparativos, eu só tinha amarela. Ele falou que podia ser amarela também. Então, antes de sair, eu fiz minha oração e acendi essa vela, né? Coloquei num suporte de vela mesmo. E ela, quando eu voltei, eu saí umas 8h30, 9 horas, e quando eu voltei, eram praticamente 20 horas. Eu fiquei o dia inteiro fora. Ela estava aqui no meu espaço, onde eu trabalho, toda energizada e tudo mais. E ela formou assim, ele disse que parecia uma asa, mas eu vi como se fosse uma lagosta, assim, porque ela abriu assim, né? Eu nunca tinha visto isso. Eu tenho o hábito de acender velas, mas realmente intencionadas, né? E eu achei estranho, ela começou a abrir no meio, e ela fazia aquele desenho que eu coloquei até no grupo, né? E eu achei aquilo estranho, eu falei, meu Deus, eu nunca vi a vela fazer isso. E eu voltei com muita dor de cabeça, né? Mesmo porque tinham pessoas ali que não se agradaram da minha presença, pessoas que nem falaram comigo, pessoas que eu fui até cliente, né? E vieram muitas clientes, eu senti um movimento diferente, veio gente de... Eu estou aqui na Zona Norte, em São Paulo, veio gente de São Caetano fazer a borra. Então, eu tive atendimento o dia todo, foi muito, sabe? A pessoa quis tirar foto, eu falei, nossa, estava me sentindo uma celebridade. Mas eu voltei com muita dor de cabeça e o formato da vela me impressionou e eu passei para o Gilberto. O Gilberto falou, não, eu acho que realmente foi uma coisa... Mas eu senti realmente que foi uma coisa de proteção, mas ao mesmo tempo eu senti que tinha alguma coisa ali. Bom, aí ela ficou queimando, uma vela de 7 dias, ela queimou ontem, de sábado até ontem, foram quantos dias? Sábado, domingo, segunda, terça, 4 dias. A vela de 7 dias, ela queimou em 4. Já para mim, já foi uma coisa, né, alterada. Quando foi ontem, eu coloquei um pires, que é aquele Duralex, né, que é mais grosso, e estava no suporte da vela. Eu tinha um compromisso, começou a me dar um sono e me veio a intuição assim, sobe, porque eu moro em sobrado e aqui tudo é acarpetado, eu fiquei, né, subi. Quando eu subi, no pote, tinha um pouquinho de vela no centro, e o fogo fazia, ele movimentava assim numa roda. Eu falei, gente, o que é isso? Eu fiquei assustada, de verdade. Eu falei, aí eu tirei foto de novo. E aí eu falei, nossa, aí só falta agora estourar. Mas eu falei, só falta agora estourar. Ele fez, plac! Ele estourou o suporte, estourou o pirex. Eu não quis tirar porque podia me queimar, né? Acabou até danificando o móvel, que era branco, né? Queimou um pouco. E eu deixei esfriar e joguei fora, enfim. Mas eu senti que eu fui protegida de verdade, porque não foi, era uma proteção sim, mas tinha alguma coisa ali. E eu não sou de me impressionar com facilidade, mas eu fiquei impressionada, mas eu fiquei bem, aí eu dormi bem, e, enfim, hoje foi para o lixo, joguei fora e acabou. Então, tudo que você falou, e aí que você chegou depois, a gente estava conversando ao longo do dia, então eu vou pegar esse exemplo seu, acho que vai ser ótimo para ilustrar essa questão que a gente viu na aula. Primeiramente, uma vela de 7 dias queimou em 3, 4 dias. E aí, o que significa? Primeiro, a intenção que foi movimentada ali, a espiritualidade, assim, quando uma vela queima antes da hora, inclusive, o conselho que eu te dou agora, acender de novo. Outra, do mesmo formato, para a mesma intenção. Então, por exemplo...
Uma vela amarela de 7 dias, pedindo, trabalhando a sua prosperidade. Por quê? Para você alcançar aquilo ali, a espiritualidade precisa de muita energia, então ela consome muito rápido. Sabe? Mas Então, pode ser no mesmo lugar ou pode ser em outro? Porque agora eu fiquei com não, essa aí. pode ser em outro, tá? Tá. Tipo assim, então por exemplo, uma vela como essa aqui, geralmente ela queima em 4, 5 horas. Queimou em 1 hora, acende outra. Porque o processo, a espiritualidade ele teve que queimou muito rápido, consumiu muito rápido, ou seja, o seu pedido ele precisa de muita energia. Então começa por aí. Então já falou isso na aula hoje. A questão da vela é começar Parecia a girar. Isso. Primeira coisa que eu vou te falar, e aí tem tudo a ver com o seu propósito. A gente já falou isso na aula, depois você vai visualizar. Quando isso acontece, a espiritualidade está te dando um recado. Para de falar suas coisas para os outros. É a primeira coisa. Né? E na questão profissional e financeira, é muito comum a gente fazer isso. Só que, o que acontece? Tudo que você conta para alguém, você está dividindo aquela situação com aquela pessoa. É lógico, dividindo o que eu estou contando, estou dividindo. A energia daquela pessoa, a energia gerada naquele momento, fica emaranhada com a energia do que eu estou fazendo. Então, se eu falo, por exemplo, eu vou fazer uma viagem. Aí a pessoa, nossa, fulano, nossa, eu não consigo, estou aqui passando dificuldade, fulano vai viajar. Aquela energia já dá uma amaranhada, atrapalha a viagem, pesa, às vezes até viaja, mas acontece alguma coisinha. Então, assim, quando você... mas se a pessoa veio viajar, ela vai sentir, sim, mas você não dividiu com ela, você não abriu. Quando você fala para alguém de alguma coisa, você está se abrindo para aquela pessoa. Então, você está conectando ela àquilo ali. Então, esse movimento da chama é a primeira coisa. Para de falar suas coisas, porque tem energias de pessoas de fora atrapalhando naquele processo. Como é uma vela para prosperidade, no seu pedido de prosperidade. Quando a vela forma, teve aquela visão, a gente interpretou a questão do anjo e tudo mais, mas dava uma escadinha, não dava? Tipo assim, dava aquela escadinha... Ela fazia assim, uma escadinha, mas sabe o que parecia? Realmente a casca de uma lagosta, sabe assim? Ela fazia aquela ondinha. Não sei. Essa ondinha, essa descamação, que não é tão comum, mas acontece com uma certa frequência, ela também tem um significado por si só. Ela fala de um processo que, primeiro, não é tão rápido, então, tipo, por mais que eu esteja trabalhando na sua prosperidade, vai ter movimento, ela vem como uma escada, pouco a pouco. Então, é um processo gradativo, tá? Geralmente, quando você faz um pedido e ela vem esse movimento, fala pouco a pouco. É uma das coisas que a gente visualizou hoje. O pires que quebra, né, essa questão do pires quebrar, é porque havia algum peso espiritual, talvez até algo feito naquele sentido, e que foi quebrado. Quando quebra no físico, está quebrando também, de certa forma, no espiritual. Então, assim, toda vez que quebrar o pires, tem esse movimento de quebra. E aí você vai ficar atento. Já quebrou, o mal já foi quebrado, tá? Eu sei que na hora é ruim, a gente leva um susto, a gente toma consciência de que tinha esse peso, mas, de certa forma, a espiritualidade quebrou. Então, esse exemplo seu Dá foi licença. porque ele trouxe todos... Dá licença. Pode falar, meu anjo. Mesmo que você tenha acendido a vela para outra pessoa e o recipiente quebrou, está quebrando a coisa ou foi só coincidência? Ou só se a pessoa acender? No caso, você está falando, tipo, você acendeu uma vela para alguém e quebrou. Sim. Isso, não, mesmo processo. A diferença é que o mal estava na vida de quem você acendeu a vela. Porque, por exemplo, o fogo, ele tem a característica principal dele é a transmutação. O fogo, ele sempre transmuta. Então, a ação do fogo. Então, quando você acende uma vela para alguém, né, naquele movimento, o que está acontecendo? Você está colocando essa energia cósmica de transmutação na vida daquela pessoa. Então, quebrou o mal na vida daquela pessoa. É porque é uma Acho que garrou, Cida. adoçamento, certo? Aí no adoçamento você foi? Não, agora voltou. Eu disse, foi um adoçamento que eu fiz. Aí coloca no recipiente a vela e esse recipiente quebrou. Significa que a pessoa não vão se unir ou significa que
Foi alguma coisa que tinha entre eles? Ó, excelente questão. Aí entra aquela questão que na magia as coisas elas são variáveis. O contexto ele é muito importante. Nesse caso, não é um bom sinal. Tudo que... Por quê? Por exemplo, aqui a gente estava falando de um processo particular, de onde a pessoa queria uma cura para uma determinada área. Ah, eu quero prosperidade. Você está curando a sua vida financeira. No caso do relacionamento, quanto mais bonito for o ritual, né, de adoçamento, melhor, mais resultado você vai ter. Então, por exemplo, quando nesse caso do adoçamento há essa ruptura, tem muita coisa acontecendo ali. Você pode ter quebrado o mal, mas não é um bom sinal para o adoçamento. Por causa dessa ideia da ruptura. O carro chegou. Mas eu pedi para ele avisar. Consegue entender, Cida? Consegui, sim. Consegui. Nesse caso, não é um sinal muito bom, não. Provavelmente, o que eu recomendaria que você fizesse? Numa lua adequada, mas foi né? o que eu falei para a cliente. Foi o que eu falei para a cliente. Eu disse, ó, com certeza, isso aqui não está bem, a gente vai refazer. Tem que fazer nesse caso. Com você, entendeu? Uma dica que eu te dou, meu anjo, é claro que você já sabe de fazer essas coisas. Nunca faça um adoçamento numa terça-feira, mesmo que for de lua cheia, tá? Terça-feira é um dia assim, um dos piores dias para fazer qualquer tipo de magia de amor é sempre na terça. Mas aí tem que refazer de novo e ficar atento, até sair bonitinho. A vela queimar perfeito, aí é um bom sinal. E aí tem uma outra questão. O adoçamento, ele obrigatoriamente, ele exige sentimento da outra parte. Talvez um jogo, né? Não sei se você já fez algum jogo antes, vai te dar essa orientação. Se não tiver sentimento da outra parte, o adoçamento não funciona. Mas alguém tem alguma dúvida, algum questionamento que queria tirar sobre vela, sobre algum ritual que vocês fizeram, alguma experiência que vocês tiveram? Recentemente, né, o professor Marcelo colocou lá no grupo a questão da vela, acho que a Cida não estava no grupo, depois eu vou remandar lá de novo, sobre a vela que chorava uma cor diferente, né? Aquilo ali é um efeito físico maravilhoso, muito interessante da gente perceber. Principalmente a vela branca. Isso acontece, mas pode acontecer também com outras questões. O que é um efeito físico? O efeito físico ele é plenamente possível, mas ele exige, primeiro, uma mediunidade do agente. Por exemplo, o efeito físico ele não acontece naturalmente. Tá? Por quê, Gilberto, ele não acontece naturalmente? Porque o mundo espiritual, para ele poder agir no mundo físico, ele precisa de certas condições. Tá? Então, por exemplo, ele precisa de um médium que tenha um forte magnetismo. Então, todos vocês que estão trabalhando aqui, estão fazendo esse curso, já, de certa forma, correspondem a isso. E é só por isso que vocês conseguem fazer magia, a magia dá certo. Tem gente que faz o ritual e, assim, não é que não vai ter efeito. Se você fizer na lua certa, no dia certo, com os elementos certos, vai ter algum efeito. Mas tem gente que está mais desenvolvido, que tem mais força na mão, naquilo que faz. Essa força é esse magnetismo que ele tem, que nós chamamos de ectoplasma. Para ter um efeito físico, pode acontecer só com o ectoplasma ou o bioplasma. O que é o bioplasma? Por que às vezes tem umas aparições no meio da floresta? Tem umas aparições na cachoeira? Porque são locais que concentram muita energia natural, que a gente chama de bioplasma. Então, para que tenha um efeito físico, uma aparição espiritual, um efeito físico, ou vai acontecer lá na natureza, pelo próprio movimento, a energia da natureza. É por isso que muitos trabalhos são feitos na natureza, porque você vai aproveitar a energia dali. Oi, Cida? Oi? Então, o que acontece? Não, eu esqueci. Eu esqueci o telefone, o microfone aberto e falei aqui. Tá, tranquilo. Tranquilo. E aí, o que acontece, pessoal? A gente... Então, e tem a questão. Ali, ele oferendou a vela para o povo cigano, onde, tradicionalmente, ele acendia a vela prateada.
E aí, como por uma questão de momento e tal, acendeu a vela e a vela começou a chorar no prato, porque foi a própria espiritualidade, usando a própria energia dele, né, que trouxe aquele movimento. Então, tem que ficar bem claro isso para vocês, tá? É por isso que algumas pessoas, e eu acredito que todos vocês que estão fazendo esse curso, tenham esse chamado para magia, para espiritualidade. Então, vocês têm que estar muito abertos para esse tipo de coisa. Além disso, vocês têm que ter uma visão, eu sempre falo, o mago, o espiritualista, o bruxo, quando ele vai fazer magia, ele não olha com os olhos da carne, ele olha com os olhos do espírito. E os olhos do espírito é um olhar búdico, é um olhar panorâmico. Ele vai achar o sentido, ele vai achar a conexão. Não é tanto o que você vê, o que você sente. Então, às vezes, você vê uma coisa, e a intuição vai te dizer o que é, sabe? Se é bom, se é ruim. Então, isso tudo é importante vocês entenderem. Gilberto, deixa eu tirar mais uma dúvida só. Pode ficar à vontade, meu anjo. Engraçado que veio uma amiga minha hoje, e ela viu o formato da vela por cima e ela viu uma boca, e você disse para eu parar de falar das minhas coisas, né? É muito interessante como é que o olhar tem sentido. E eu realmente, quando eu fico feliz, eu estou me policiando quanto a isso, mas eu falo mesmo. Eu quero que as pessoas participem, o meu irmão já pegou muito no meu pé, que ele é publicitário, ele pega muito no meu pé. Essa vela que eu vou fazer novamente, tem um dia certo, um momento certo ou não? Eu posso acender agora, por exemplo. Como é que eu faria? Então, a próxima aula, a gente vai entrar na parte de magia mais de rituais. Eu vou fazer alguns rituais com vocês e eu vou ensinar os rituais. Nós estamos numa lua minguante, então não seria já o melhor momento para um ritual de prosperidade. Talvez para um ritual de banimento, né? Seria legal. A lua é o primeiro astro que você sempre vai olhar. Tá? Por quê? A lua é o astro mais próximo, né, de nós, daquele que a gente é só ir no mar, vocês veem o poder da lua no planeta. Existem estudos, a lua ela está muito ligada aos líquidos de modo geral. Então, ao emocional, ao sangue, ao psiquismo. A lua está muito associada à nossa espiritualidade. Tanto que todo espiritualista na lua cheia, todo mundo que mexe, está com o ápice do poder. O momento que você está mais forte, magicamente falando, é na lua cheia. Por isso que o melhor momento para fazer um ritual é na lua cheia. Lembrando que a lua cheia só vale os 3 primeiros dias, tá? A partir do 4º dia, ela começa a decair energeticamente falando. O contrário é a lua minguante. Quanto mais para o final da lua minguante, mais ela mingua. Então, agora vai ter a virada da lua nova dia 25. Eu posso acender ou espero a cheia dia 9? Não, você pode esperar a crescente também, que é uma fase boa para trabalhar a prosperidade, entendeu? Agora, o dia, por exemplo, eu falei que a gente nunca faz adoçamento na terça-feira, porque é um dia de Marte, né? Um dia de Ogum, é um dia de combate. O melhor dia para fazer questões de prosperidade é quinta-feira e domingo. Então, se fosse assim, já que você quer fortalecer ainda mais, seria na quinta ou no domingo, os melhores momentos para trabalhar essa energia de prosperidade. Lua nova, não. Lua nova, não. Não, a lua nova, porque assim, vamos pegar o seguinte, a prosperidade, você tem que pensar um dos símbolos de prosperidade é a árvore, né? Então, vamos pensar na árvore. A lua nova, ela representa aquele momento onde a semente está na terra, mas ainda não germinou. A lua crescente vai representar esse movimento de germinação, né? E o broto crescendo, e a lua cheia já é o momento que se torna árvore. Então, você sempre leva desse jeito. E a lua minguante quando a árvore está morrendo. Você está cortando ela. Então, o que acontece? A lua nova não é uma fase muito boa para você fazer nada. Mas a lua nova é a fase de projetar coisas. Porque a semente ali, ela está trabalhando o potencial dela. Então, o melhor momento é crescente e cheia para esse tipo de coisa. Gilberto, mas eu não posso esperar. Por exemplo, eu vou ter um evento que vai dar em plena lua minguante. Então, você faz. Não quer dizer que fazer na lua minguante vai fazer com que a sua prosperidade mingue. Só vai diminuir o efeito. Então, se a magia que você ia fazer lá, ela ia ter um efeito arbitrariamente, né? Fez um ritual de prosperidade que vai trazer 10 mil na lua cheia, 8 mil na crescente, 3 mil na minguante. Vai vir, só não vai vir tanto. Entendeu? O que acontece? Vai vir, mas não vai vir tanto. Tá? Mas, assim, se puder esperar, é melhor.
Agora, porque já passou também, né? Isso aconteceu ontem. Mas se fosse igual o que você fez ontem, por exemplo, você acabou de ver que acabou, você pode fazer na hora também. Porque aí você já conecta os dois rituais. Agora você já separou. Então agora vai ser um novo ritual. Mas se fosse o outro, você podia fazer na sequência. Apagou, já acende o outro. Que aí você conecta os dois. Agora já serão dois rituais separados. O que eu sugiro que você faça que é assim, você pode complementar. Já que você está com esse déficit nessa área, toma uns banhos de prosperidade, faz outras coisas até esse momento que você vai fazer esse ritual de novo. E proteção, e escutar o que a sua espiritualidade está te dizendo, tá? Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida, algum questionamento sobre o formato da vela, da cera, da chama? Então, pessoal, hoje a gente visualizou, né, esse processo, já finalizei aqui a apostila, então, como o pessoal está sem dúvida, eu vou liberar vocês. Semana que vem, 8 horas da noite, na quarta-feira, a gente volta para a nossa terceira aula, tá? E aí vai ser uma aula mais prática, assim, eu vou trazer as velas, vou fazer rituais, a gente vai aprender vários rituais, tá? Dentro desse movimento. Eu convido vocês a lerem as apostilas, as 2 apostilas que a gente já liberou. Convido vocês a irem treinando, testando, né? Reassistindo as aulas, né? A primeira e essa aula. Se tiver alguma dúvida, não deixa, tá? A gente colocar lá no grupo, que isso é muito importante, porque é uma progressão. Para a gente poder fazer as coisas que a gente vai fazer, teria que ter primeiro essa bagagem, tá? Então, hoje a gente visualizou isso. É uma técnica muito legal de conexão, de entendimento. O que a gente visualizou hoje pode ser usado por si só como um oráculo. Tá? Inclusive, a gente visualizou... Dá licença. Dá licença. O vídeo da primeira aula, você vai colocar no grupo para me pegar, porque eu não procurei, não encontrei. Meu anjo, eu já mandei no seu particular. Depois dá uma olhadinha lá. Ah, tá. Então, obrigada. Desculpa. Não, que é isso. Mas eu ponho no grupo também para revisão de todo mundo. O que acontece, pessoal? Eu me perdi o que eu ia falar. O que acontece? A gente vai, então, a semana que vem, pegar essa parte mais prática, mas é importante que vocês tenham essa bagagem até aqui, tá? As cores da vela, formato de vela, leis energéticas, interpretar. Hoje eu ensinei aqui um oráculo que vocês podem fazer usando a seromancia, tá? Que é um oráculo cigano muito legal. E, além disso, na magia, a gente sempre trabalha muito a ideia de confirmação. E aí, tudo que gera vestígio é a mesma coisa da leitura da borra de café que a Valquíria comentou. A borra de café são vestígios, né? O vestígio ele serve para a gente identificar, é como se fosse um rastro. Então, a forma como a cera que sobra, o formato, tudo aquilo ali são restos vestiginais que você tem, né, de saber como é que está aquela energia. E só para a gente finalizar, a vela é um portal. E a porta sempre, né, pega vibrações do ambiente que ela está. Então, por exemplo, quem tem porta de madeira sabe muito bem. Quando está úmido, a porta dilata, ela faz barulho, ela arranha, ela agarra. Então, você sabe que está úmido, que está chovendo, porque aquela porta está num local que está úmido. Quando está, por exemplo, muito quente, a porta também pega parte desse calor. Quando está muito frio, a porta pega parte desse frio. Então, uma forma de você entender aonde essa porta foi aberta é entender como essa porta está. Então, se a chama está bonita, se está pequena, entende? Então, eu quero que vocês interpretem isso. Através da observância da vela, entender como se o ritual foi aceito, qual é a energia que está sendo trabalhada, tá? Então, é bem legal isso. Tirem as próprias conclusões de vocês, acendam as velas, observem, tá? E na semana que vem a gente volta para a nossa terceira aula. Qualquer coisa podem me procurar aí ao longo da semana, qualquer dúvida podem deixar lá no grupo, tá? E você que está assistindo esse vídeo, que não pôde estar ao vivo com a gente, também agradeço vocês. Se tiver alguma dúvida, tá? Pode colocar lá no grupo. E é isso. Semana que vem a gente se vê então, pessoal. Vou só tirar a gravação aqui.